Olá, começa agora o programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos voltar a falar sobre comunicação para os trabalhadores. Nós, do Secor, recentemente realizou um seminário sobre comunicação e a importância da comunicação para a mobilização dos trabalhadores. E nós trouxemos aqui outra importante personalidade da comunicação para os trabalhadores, que é o Paulo Salvador. O Paulo Salvador, ele é coordenador da Rede Brasil Atual e da TVT, a TV dos Trabalhadores. Olá Paulo, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Jefferson. Muito obrigado, Arruda. Parabéns pelo trabalho que vocês têm de comunicação. Parabéns ao Secor, né, e parabéns também à TV Osasco. Nós é que agradecemos a você por reservar aí um espacinho na sua agenda. A gente sabe que é bem corrido, bem difícil. Participa de muitas atividades no Brasil todo, divulgando a Rede Brasil Atual, né, levando a mensagem da Rede Brasil Atual, e reservou aí um espacinho para os trabalhadores de Osasco, os trabalhadores de Osasco, aqui em região, para vir conversar com a gente a respeito desse tema tão importante, né, Arruda? Bom dia, Arruda, tudo bem? Bom dia, companheiro Jeff, bom dia, companheiro Paulo Salvador. Obrigado por ter aceitado o convite. E bom dia, comerciária. E mais uma vez vamos falar um pouco de comunicação, né? Que é o que move, na realidade, a nação, e seria muito bom que o trabalhador também se interessasse um pouco por essa coisa tão boa que é a comunicação, né? Mas infelizmente o trabalhador parece que não se interessa muito, a população de um modo em geral, né? Agora, que nem se põe uma banda de rock pagando R$500 o ingresso, eles comparecem em massa, parece 10 mil, 20 mil pessoas, né? Quem está vendo uma banda aí agora, né? E me parece que o ingresso é isso aí, mas o pessoal está se mobilizando para encher aonde eles vão, entendeu? Infelizmente, é assim, né? O mundo é assim, né? Mas essa coisa está mudando, acho que está havendo tanto uma maior produção, né, Paulo? Não sei se é uma avaliação equivocada, mas uma maior produção de conteúdo orientado aí para a classe trabalhadora, com mais afinidade com a população brasileira de fato, tanto uma maior produção de conteúdo, quanto também mais canais e mais consumo, ou estou errado? Não, eu creio que nós aumentamos bastante. Eu acho que a consciência dos dirigentes sindicais aqui, né, haja vista aqui o exemplo, de produzir mais e mais comunicação, já é clássica a comunicação, digamos, sindical para as suas categorias. E o que nós estamos vendo nos últimos 10 anos é um crescimento dessa comunicação cidadã, onde os sindicatos eles ultrapassam a questão do salário, do emprego, das condições de trabalho, para uma comunicação onde coloca o trabalhador como um cidadão. Então ele precisa do transporte, ele precisa do lazer, né? Ele precisa da educação e também de discutir a economia política, né? A política como um todo que afeta qualquer decisão, né? Vejamos a reforma trabalhista que aí está. Pois é. E cada vez mais se disputa narrativas e opiniões, né? Se você pegar a propaganda governista, passa que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista são coisas muito boas para os trabalhadores. E nós temos uma lista de coisas que não são boas, mostra, né? Então é a nossa obrigação fazer mais e mais comunicação. E hoje com a internet, né? A internet, o que ela faz? Ela radicaliza a transparência. Nada mais será oculto, né? Tudo para o bem e para o mal, né? Tem uma piadinha que o Google, pro bem e para o mal. As nossas vidas, né, nunca, vão ficar. Então nós precisamos regrar um pouco a nossa vida particular, a nossa vida individual, mas nada mais ficará escondido, né? Tudo será descoberto e muito rapidamente. Então, e ela radicaliza a democracia também, né? Às vezes, mas ainda no Brasil, e no mundo tem muita confusão entre a política, mas eu acho que nós estamos no caminho certo de intensificar, né, os investimentos, principalmente, né? Que dinheiro, né, até para comprar um celular, se não tiver um celularzinho, né, e as elites têm mais capacidade de ter celulares melhores do que, e hoje são 200 milhões, estamos para 170 milhões, ou seja, 200 milhões de celulares e 80% tem a internet, né, o smart, então está todo mundo conectado aqui, né. Eu brinco que os gurus, na chegada do computador, falavam que o computador ia substituir a TV ia substituir o computador, quem ia para a sala, disputar espaço, e no final eles erraram, né? Foi um aparelhinho desse tamanho
que ocupou o espaço dos dois. Você tem a TV dentro do celular, você tem o rádio dentro do celular, você tem as notícias. Óbvio, nenhuma dessas mídias, né, as coisas falavam, os analistas falavam assim do rádio quando surgiu a TV, nenhuma dessas mídias vai desaparecer. Mas em termos de peso e importância, o celular foi uma virada fenomenal, né? É uma ferramenta, né, que globalizou por si e produz conteúdo, né? E eu acho que o esforço é uma ferramenta. Eu acho que ainda hoje, lá no meu bairro, o mais eficiente ainda é o santinho. Para você, é impressionante como com toda a parafernália, o mais eficiente ali, né, é nas casas, apresentar ali um panfletinho. Como eu andei perguntando para as pessoas, olha, você vê? Não, veja, o jornal de bairro também, as pessoas, né, de cidades ainda têm um peso muito grande. Já se falava, né, algumas ferramentas, o telégrafo, né, sumiram, mas essa mensagem, né, instantânea, ela prevalece, né, o rádio, tá aí a força do rádio ainda hoje, né, que achavam que a televisão ia acabar com o cinema, não acabou, mas criou a narrativa do filme, do vídeo, ele continua, né, e os celulares, né, agora ele muda também a forma de fazer TV, eu vejo na forma, principalmente na juventude, ele não tem mais aquele modelo de assistir a televisão fixo, né, como a rainha da casa, né, onde sentava as pessoas ali e ficava todo mundo. Agora cada pessoa tem a sua televisão aqui. Sim, e as redes sociais você assiste a hora que você quiser, o capítulo que você quer, do jeito que você quer. Enfim, isso é bom, é muito bom. O que nós precisamos é melhorar o conteúdo, né, do que está circulando nessas redes. Né? Mas antes de a gente engrenar nessa discussão sobre os meios de comunicação, vamos falar um pouquinho do Paulo Salvador. Como é que você chegou na TVT? Olha, eu estou na melhor fase, me sinto muito feliz na vida de ter chegado aqui. Talvez eu não tivesse calculado, né? Porque eu nasci em Jaú, família muito pobre, então você vai fazendo o que a vida te oferece, tá certo? Então eu fui trabalho desde os 9 anos e, bom, vim para São Paulo, como milhões de pessoas, e acabei passei no concurso do Banespa, então eu sou um bancário, privatarizado, né? Hoje é Santander, né? Fruto da privataria, né? E também teve um momento, justamente quando começou essa mudança eu precisava fazer ciências exatas para trabalhar com computador e grande porte, né? E então fiz a física, depois eu mudei. Desculpa, eu mudei fui fazer comunicação. Falei, um dia eu vou sair do banco, vou mudar tal. E aí, junto com o sindicato, eu acabei indo para o sindicato. Né, começamos a ter uma militância, eu tenho uma militância da época da igreja, caristia e tal, então já tinha esse sentimento de participação, sentimento crítico, de entender o Brasil e tal. E aí juntei, né, jornalismo, e mudei, né, fui fazer jornalismo e com o sindicato. E aí diretor do sindicato? Diretor do sindicato, fiz jornalismo já por opção, né, e aí as coisas aconteceram, eu fui para a diretoria do sindicato, e lá, rapidamente, fui para a Secretaria de Comunicação do Sindicato, né, onde, justamente na mudança, nas grandes mudanças tecnológicas, que saiu da LAU, do papel, da máquina de escrever, indo para o computador, né, então... E aí, a vida toda, eu acabei fazendo jornalismo, fiquei um tempo na Abril, muito pouco, né, e fiz a comunicação popular, né, comunicação dos trabalhadores. Então, e aí fomos acompanhando. E aí, os sindicatos... Tem um momento muito rico, muito histórico, que eles se juntam, em vez de ficar disputando coisas, espaço entre eles se juntam, né, bancários e metalúrgicos, né, bancários São Paulo, Osasco e região, mais os metalúrgicos do ABC, sindicatos pioneiros na concepção, na visão de comunicação, se juntam para fazer uma plataforma comum, né? Dividir os custos, tal, para fazer. E hoje, né, o Secor participa nesse processo, né, vários outros sindicatos, de fazer uma comunicação cidadã. Então aí foram surgindo revista, né, a revista dos bancários, depois a revista do Brasil, né, circulou por 120 números. O papel é muito caro, aí a gente acabou indo para o digital. E hoje eu recebi a delegação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, para ser o seu representante nessa plataforma de comunicação que constitui a Rede Brasil Atual, as duas rádios, a 98.9 aqui na Grande São Paulo e 93.3 lá no litoral, na Baixada, e a TVT. Então eu sou um dos coordenadores, né, eu sou um conselheiro, é uma fundação, tem um conselho,
sou um dos conselheiros lá, né? Então eu vou juntando essa experiência de comunicação, muito apaixonado por comunicação, a experiência sindical, popular e essa comunicação aberta, né, cidadã. Então estamos procurando ocupar os espaços aí da disputa das narrativas, né, sobre a visão dos trabalhadores e do povo, né, a respeito dos acontecimentos. Agora, a produção de conteúdo da Rede Brasil Atual, ela é toda feita pensando nessa ótica dos trabalhadores? Sim. De ponta a ponta? Primeira forma de trabalhar da gente, assim, nós não temos um modelo de referência, né? Sim. Nós somos os pioneiros aqui no Brasil, não tem, nem no mundo ainda não No tem. mundo, Tem algumas coisas parecidas, né? Então nós temos que inventar as coisas no sentido da inovação. Então nós fazemos isso, juntamos os nossos coordenadores, os nossos editores, toda semana, agora está tendo uma reunião lá na rádio, onde se olha a semana, vê os acontecimentos e tira-se política. É claro que o norte é o mundo do trabalho, né, como sendo, nós respondemos por uma boa parte do PIB, né, então o trabalhador, a força de trabalho, e nunca é levado em consideração, que nós somos uma força da riqueza brasileira. Então o mundo do trabalho associado a uma política econômica geradora de empregos, então todas as coisas que vão cortar os empregos, nós somos contra, nós queremos gerar os empregos, ou recolocar, então reforma da reforma trabalhista, e vai até as altas tecnologias, essa revolução industrial 4.0, né, que calcula-se que vai rapidamente, 2020, 2021, vai eliminar 40% dos trabalhadores, então nós temos que fazer essa transição de uma maneira sustentável, né? Não pode simplesmente eu invento uma tecnologia e jogo para a miséria, para a pobreza, uma legião grande de trabalhadores. Baseado em direitos humanos, né? Aí a cultura popular, então a nossa rádio toca música popular brasileira, pesquisamos isso. E as nossas pessoas, né? Então, gente que não tem espaço, né? Gente que faz história, por exemplo, o Arruda. Saindo daqui, ele está fazendo história, tá certo? Ele está indo buscar, realizar alguma coisa, faz um movimento. E onde que o Arruda aparece? Né? Só aparece o superstar, né? Celebridade, né? A moça bonita. E as nossas moças, né? Que tem o seu talento. E aquela mulher que faz o bolo, que está lá na Segura Família, cuida das crianças. Essas pessoas fazem história. E onde elas aparecem? Em lugar nenhum. Nós temos que contar a história dessas pessoas e elevá-la à condição de cidadã, né? De cidadã, mostrando que essa é a grande força. E não o lado das elites, né? Que de certa forma é uma elite branca, rica, que coloca costumes, que não necessariamente. Todos os dias as pessoas criam costumes que não necessariamente são os dela, né? Até do Brasil, eu não digo de nacionalidade, de nacionalismo, mas uma ideia de soberania do Brasil, né? Do Brasil ser um país soberano, né? E aí vai desde Petrobras. Então é essa linha política que a gente discute e procura que os jornalistas, quando cobre sempre com esse olhar. Quando você faz uma capa da revista, você não põe uma moça uma modelo, né? Você põe uma cidadã comum e ela vira então a modelo. A modelo, né? E a TVT e as duas são educativas. Então, a questão de bebidas, de armamento, de fumo, né, tabaco, essas coisas, sempre programa um pouco mais lento, né, uma televisão que não tem o ritmo de videoclipe nervoso. Não, nós queremos fazer reflexão. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo. E, olha, estamos conquistando audiência e, assim, digamos que a gente tem esse último ano, com as coberturas que nós fizemos, com as transmissões que nós fizemos dos eventos aí, olha, e graças também às redes sociais, gente do mundo todo, olha, estou vendo aqui a TVT, parabéns. Que bacana. Nossa, a gente vai voltar a falar disso agora. Eu vou pedir licença, Paulo, para o Arruda, para a gente fazer um rápido intervalo e você continua ligado aí no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com Paulo Salvador, que é coordenador da Rede Brasil Atual e TVT, a TV dos Trabalhadores. Agora, Paulo, você terminou falando no primeiro bloco a respeito de como é montada a narrativa na TVT, na Rede Brasil Atual.
Mas vamos falar um pouquinho das dificuldades, como é que se estrutura isso, quem que financia, porque a gente sabe que, por exemplo, TV, rádio, são atividades caras, requerem equipamentos, né? Como é que se sustenta a Rede Brasil Atual, como é que se sustenta a TVT? Olha, na verdade, a TVT e as rádios, vamos separar a Rede Brasil Atual, o portal, né? Então, a TVT e as duas rádios, ela é de uma fundação. Essa fundação, a concessão, né, as concessões foram para essa fundação, e quem criou essa fundação foi o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Então, durante um bom tempo, e a TVT, ela tem muitos anos, ela é produtora, ela acompanhou todas as greves, ela vem dos anos 70, né? 30 e poucos anos. Aí que ela se transformou, então, numa televisão aberta, né? E quem financiava isso, quem fazia os aportes, era o Sindicato dos Metalúrgicos, né? E a fase mais dura foi até agora aqui, que é, para quem constrói uma casa, sabe que é o alicerce, né? Você botar as antenas, os estúdios, tal, que não aparece. Você começa a aparecer, né? Começa a ter a casa depois que as paredes estão levantadas. E aí então, houve uma decisão também de abrir, de compartilhar com os bancários de São Paulo, né? Osasco, região, esse financiamento. E um pouco, então, basicamente são esses dois sindicatos. Hoje estamos com mais parceiros, mantenedores, mais sindicatos, mais federações, confederações, né? E estamos nesse processo de ampliação. E entra também um pouco de receita, um pouco de anúncio, ainda pouco, né? Na verdade não é um anúncio, é um apoio cultural. Apoio cultural. Porque é uma televisão educativa, né? Mas às vezes eu falo apoio cultural, as pessoas, então eu falo junto com o anúncio, mas não pode ser o anúncio, né? A gente não pode fazer a publicidade clássica. Também prestando serviços, né? de produção, de programas. E temos lá agora também, desenvolvemos lá um produto, aliás, já vou deixar aqui, fazer o meu merchan, que é de catalogação dos arquivos que o movimento sindical tem. Cada sindicato, se você vai ter uma salinha lá com muitas fotos, muitos vídeos, tal, que está lá para achar os trabalhadores para achar alguma coisa. Então, nós temos um sistema que cataloga isso e transforma numa agência. Então, essas... E a Rede Brasil Atual, ela era feita de uma outra maneira, com 30 sindicatos que compravam uma parte da revista e ficaram patrocinando agora a TV no digital. Olha, e ainda assim o nosso orçamento é apertado. Mesmo quando tinha SECOM, nós quase não tivemos zero, praticamente foi zero quando tinha as verbas publicitárias dos governos anteriores. Né? Que agora o governo Temer travou para todo mundo, tudo, só né? Deixou as tradicionais. Para você ter uma ideia, a gente retransmite coisas da TV Brasil e está sempre assim, a gente acha que um dia também a TV, porque a EBC mudou tudo, né? E, por exemplo, não dá também para a gente ficar divulgando apoio à reforma da Previdência, entendeu? Não é a nossa... Então, esse é o formato. E os sindicatos que quiserem participar, é só nos procurar, que a gente... nós estamos discutindo aqui em Osasco, na região de Osasco, criar uma sucursal. Então, pega um grupo de sindicatos, pega uma produtora, quem sabe a gente faça com a TV Osasco, né? Onde a gente cria, então, entradas, faz uma mão dupla, e aí a gente vai parcerizando, que é a forma como a gente acha que nós vamos construir essa plataforma de comunicação. Agora, qual é a importância de manter para a população essa narrativa? Porque nós vivemos um momento complicado do país, conturbado, reformas trabalhistas, reforma previdenciária, toda uma narrativa da urgente necessidade, ao mesmo tempo, politicamente, o Brasil se degringolando assim, de uma forma, acho que difícil, talvez nunca antes vista. Olha, nós temos tido uma experiência muito rica, já tínhamos percebido isso na Revista do Brasil, a nossa programação na rádio. Então, as pessoas... E nós não temos nenhuma publicidade nossa, né? Não teve nenhum adesivozinho ainda, nós não fizemos, mas vamos fazer. Vamos fazer. Tem uma camiseta que uma pessoa fez uma cortesia e nos deu algumas camisetas para um evento que nós fizemos. Mesmo assim, quem nos descobre, gosta e não sai mais. E começa, o que a gente sente? Como eu chamo de infoxicado, as pessoas estão infoxicadas e viciadas em ligar o mesmo canal, a mesma televisão e ouvir as mesmas coisas. E quando eles vêm para o nosso lado e vê que tem uma narrativa voltada para o sentimento dele, então ele fica feliz. Então o prazer de ouvir rádio está de volta. A gente ouvia as rádios que falavam contra os trabalhadores, contra o Brasil, inclusive, falava com raiva, a gente ouvia com raiva.
porque ficava brigando lá com o rádio. Agora, quando essas pessoas vêm para a nossa rádio, ela fala, olha, agora sim, essa é a rádio que eu queria, tal. E a televisão é a mesma coisa. Então, quem experimenta, outro dia uma pessoa falou, eu estava aqui numa loja que vende televisão, ele vende... E estava passando lá a TVT e eu fui para casa, e aí não sai mais. E as manifestações nas redes sociais é assim. Olha, descobri aqui a TVT, que bom, essa eu não vou sair mais. Então, e a narrativa? A gente oferece um contraponto, ou uma novidade muitas vezes. Né? Quantas pessoas falam, eu nunca tinha visto um enfoque desse sobre algum aspecto. Esses temas da conjuntura, e a conjuntura está muito difícil, porque existem... Os próprios atores fazem questão de serem dúbios, de apresentar uma coisa. Por exemplo, uma prisão é legal ou ela é ilegal? Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender se uma dessas prisões... o combate à corrupção é para todos ou é só para um partido? Né? Então, essa dificuldade de entender que a gente ajuda as pessoas a esclarecer os fatos, né? Como eu falei, nós temos um programinha que se chama Mitos e Verdades da Reforma da Previdência. Quem vê a propaganda oficial vai achar que a reforma vai defender a Previdência. E a gente acha que não é, que é um desmonte. E aí nós fazemos, então, mostrando todos os pontos. E é muito importante, até para a democracia, até para o Brasil, até para o mundo, nós temos uma narrativa. É claro que nós não vamos nos valer das mesmas mentiras que se faz, das mesmas deturpações. Então, tem coisas que a gente estabelece o seguinte, nós não vamos ficar aqui fazendo um jornalismo tal qual essas empresas fazem. Nós vamos fazer um jornalismo com um pouco mais de ética, com a verdade, né? E se não tiver uma só verdade, vamos fazer os diversos pontos, né? E eu acho que isso é necessário para a democracia. Paulo, o cidadão comum, que ele quer ajudar, ele quer colaborar, não é uma forma como os sindicatos que acabam contribuindo, né, com a TVT, com a Rede Brasil Atual, enfim, mas como é que o cidadão comum participa e ele colabora? Olha, o cidadão comum é muito pelas redes sociais. Hoje, claro que as outras fórmulas ainda, o e-mail, o contato pessoal... Procura às vezes o sindicato, então muito provavelmente alguém pode procurar vocês, então a gente acolhe. Mas assim, na hora, em tempo real, são bastante as redes sociais, a pessoa comenta na hora quem está entrevistando, quem está comentando, fala a opinião e muitas vezes até corrige a gente, né? Dá informação. Outro dia uma música do Luiz Gonzaga, a pessoa mandou a música para a gente e nós percebemos que a gente tinha errado um versinho lá. Então, olha, isso é uma felicidade, né? E uma cultura. Saber, né? Que as pessoas estão atentas ali, estão acompanhando. E é pena que a gente não consegue colocar todo mundo, né? Tem críticas, tem o clássico xingamento, mas nós não levamos em consideração, porque eu acho que nós estamos trabalhando. Então, essa é a forma, o cidadão. Tal. E tem as instituições, os sindicatos. Quem quiser, tem o clássico jornalismo, né? Mandar pauta, né? Uhum. Então você entra nos nossos sites, lá vocês vão ver nossos sítios, né, na internet, e você pode mandar uma pauta, olha, vai ter aqui uma reunião, vai ter um evento, as nossas pernas são muito curtas, né, nós temos 3 equipes de TV, 2 repórteres de rádio para a rua, mas podemos fazer uma entrevista, isso é o clássico da notícia, né, olha, eu tenho aqui alguém que faz um trabalho social, então manda um nome, tal, ganhei uma ação aqui contra um poderoso aí, um serviço, né? Outro dia teve uma funilaria que ganhou de uma seguradora por causa de conserto de carro que a seguradora impunha o conserto que ela queria. E, bom, ela ganhou, então nós demos divulgação. Bacana. Então essa é a pauta clássica, né, do jornalismo, ou a entidade e tal. Agora, se quiser participar no processo como parceira, como mantenedora, bom, aí vamos conversar, né? Manda um contato para a gente, eu sou uma das pessoas responsáveis por acompanhar isso, e aí vamos ver qual que é o interesse. Às vezes podemos fazer programas especiais, podemos fazer colunas especiais sobre, por exemplo, os comerciários, é uma força no Brasil, grande, né? Goiás e o Ceará, que eu conheço, são expressões em investimento em comunicação. Mas como é que é o comerciário em si, né? Qual é o papel dele, né? Outro dia uma novela apresentou eu acho que é uma comerciária, mas acho que ali eles chamavam de promotores de venda, né? Mas eu considero como comerciário. E é um grande supermercado conhecido aí,
E a chefia deixava ela ir para casa para cuidar do filho, ela saía mais cedo, tinha uma vida, né? Isso só acontece na novela, esse né? é o comerciário, esse não é o comerciário, né? E nós ríamos, mas aí quem é o comerciário? Mostrar a vida, quem é o professor, né? O que os professores fazem. Então, essas podem ser as parcerias que a gente pode fazer com as instituições, com os sindicatos, com ONGs, né? Se nós fizermos um jornalismo baseado nesses atores, com pesquisadores de universidade, com institutos que acompanham metas municipais, tem instituto de meio ambiente, tem ONGs de publicidade infantil, publicidade para o público infantil, enfim, meio ambiente, né? Nós temos assim institutos que cuidam da cidadania ou da ética da empresarial. Então, se nós fizermos um jornalismo só com essa consumidor, né, nós vamos fazer então nós temos essas parcerias com essas instituições e que queremos aprofundar e vamos construir a nossa plataforma sempre com essas parcerias, né? Ela não vai ser uma clássica comercial, não tem mais espaço para um rádio, uma televisão, falar, eu vou vir aqui, eu vou ter assinantes e vou captar com anúncios, não tem mais espaço para isso. Nós vamos fazer igual todos os movimentos, agregando, com ideias que como todas as centrais sindicais, os partidos, os movimentos foram criados, nós vamos criar também, dessa forma que a gente vai dar músculo para os nossos meios de comunicação, com a participação direta do público, né? Do público e das instituições. Mas é um desafio, né? É um desafio fazer nesse formato, né? Competindo no mercado que movimenta verbas astronômicas, verbas inclusive governamentais, que favorece uma narrativa única, inclusive, que não tem nada monopolizada, né? São todas iguais, né? E é difícil, né? Dá muito trabalho, muita reunião, mas é bastante prazeroso. E aos pouquinhos, né, com as transmissões, nós transmitimos a transposição do São Francisco e foi uma festa. Foi uma festa. Foi uma festa. Alegria, um fenômeno de audiência. A água, fenômeno de audiência. Então nós fomos lá. Ficamos ali atrás só das grandes redes, né? Então nós estamos ali disputando, né, o meio ali, e nas rádios também. Com esse fenômeno do carnaval, dos blocos, né? O bloco é a democracia, né? É a revolução, né? Porque sai daquele esquema da avenida, né? Das grandes escolas que ainda prevalecem, mas traz o bloco em cada vila, em cada bairro, além do fato político. Então o bloco aqui na região de São Paulo, tal, é um fenômeno no Brasil, né? E nós transmitimos o Carnaval da Bahia aqui em São Paulo. Então foi outra explosão de alegria das pessoas, né? Agora a festa de São João também do Nordeste. Né? Aqui na região sudeste, a festa de São João é essas quermesses que a gente tem. Mas no Nordeste é o equivalente ao carnaval, né? O 29, o dia de São Pedro, é feriado, o dia 30 é ponto facultativo. Então, sabe, você pega do Maranhão até a Bahia, assim, uma festa riquíssima, né? Centenas de blocos, de bumba, meu boi, música, forró, né? Não o axé, né? O forró. Nosso papo tá bom, mas aqui a nossa produção já está avisando, que já deu o nosso tempo aí. Obrigado pela participação. Arruda, complementar aí alguma informação? Eu queria falar o seguinte, a TVT, ela, na realidade, ela chegou aqui aos no momento certo. Logicamente, falta mais um pouco de entrosamento do pessoal, e até pediria o Paulo Salvador, como um membro da TVT, que desse uma prioridade aqui para Osasco, para que a gente chegasse a avançar mais um pouco, né? Eu até digo que a TVT futuramente vai superar aquela maldita que lá, não fala o nome, porque tem um trabalho muito, muito idôneo, um trabalho muito bem feito, né? Obrigado. E eu, se Deus quiser, essa emissora vai fechar e a TVT vai ficar no lugar. Muito obrigado. Certo, gente, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela participação. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.